Olá, gestores, coordenadores, professores e todos os profissionais da área que estão nos assistindo. Nós somos a equipe da área de linguagens. Eu sou o PCNP de Língua Portuguesa, Rafael. Olá, eu sou Crislaine, PCNP de Língua Portuguesa. Professora Sandra, PCNP de Educação Física. Olá, meu nome é Márcia, eu sou PCNP de Língua Inglesa. Falar um pouco sobre o Guia de Transição da área de linguagens. O Guia de Transição foi elaborado com base na BNCC, interligado ao Currículo Oficial do Estado de São Paulo, que ainda se encontra em vigência, articulado com a versão 1 do Currículo Paulista, que é o que nós temos de concreto até o momento. O objetivo do Guia de Transição é nortear as práticas pedagógicas do professor, com sugestões que podem ser reelaboradas, redefinidas a partir do perfil de cada sala de aula. Ou seja, o Guia de Transição não é um material engessado que eu devo trabalhar em sua forma íntegra. Nós devemos trabalhar o Guia de Transição fazendo adaptações conforme o perfil de cada aluno, através do diagnóstico que nós fazemos de habilidades e competências que ainda não foram contempladas. O Guia de Transição apresenta uma tabela com conjunto de habilidades e competências que devem ser desenvolvidas através de situações de aprendizagem e sequências didáticas. Também apresenta orientações pedagógicas, como grade de correção de produções textuais, links para que o professor possa consultar outros materiais e agregá-los ao seu plano de aula. Como o documento está organizado? Inicialmente, o Guia de Transição nos apresenta uma tabela subdividida em tema, conteúdo e objetos do conhecimento. A tabela também apresenta as habilidades do currículo vigente, a partir de 2008, que é o currículo oficial do Estado de São Paulo, que é o que trabalhamos até o momento, e também apresenta as habilidades atualizadas da versão do currículo paulista, que pretende ser implantada a partir de 2019. Ele também apresenta orientações pedagógicas de como o professor deve trabalhar os objetos do conhecimento, ou seja, os conteúdos que estão associados às habilidades do currículo oficial do Estado de São Paulo, o currículo vigente, articuladas às atualizações dessas habilidades do currículo paulista. Os fundamentos da área de linguagem consideram os momentos históricos, sociais e culturais, privilegiando as práticas educativas, a interação entre os sujeitos nos mais variados campos de atuação social, despertando o senso crítico, o senso ético e o estético. A área de linguagens integra as disciplinas de língua portuguesa, língua inglesa, artes e educação física, que visam desenvolver as variadas formas de linguagem, considerando dialogismos que envolvem pertinências comunicativas relacionadas às esferas das instâncias verbais, corporais, visuais, sonoras, com a integração agora da linguagem digital. Então nós vamos perceber que dentro desse documento, eles utilizam-se da linguagem digital como gêneros textuais, com o intuito de garantir os direitos fundamentais à aprendizagem, sejam elas em todas as esferas do senso crítico, estético e, sobretudo, o ético. Agora que vocês já conheceram a estrutura do guia de transição referente aos anos finais, nós vamos falar um pouco da organização do documento referente ao ensino médio. Como que esse guia de transição foi reorganizado? Ele levou como referência as 10 competências gerais da BNCC e, em cima dessas 10 competências gerais, as habilidades do currículo oficial do Estado de São Paulo, essas habilidades foram reorganizadas para que o professor conseguisse, através dessas habilidades, contemplar todas aquelas 10 competências gerais da base nacional. E por que eles utilizaram essas 10 competências gerais? Justamente para que nós possamos criar alunos que sejam protagonistas, autônomos e competentes. Agora nós vamos entrar na parte de língua portuguesa, da disciplina específica.
Então, nós podemos perceber que o novo currículo paulista pensa muito na fala, na escrita e na leitura. Essas 3 atividades têm que ter um significado. Elas têm que estar ligadas à condição interativa que as faz circular nos diversos campos de atividade humana. Então, nós vamos perceber nos próximos slides que hoje eles levam muito em consideração as novas tecnologias, porque é uma coisa que está no nosso cotidiano, está no dia a dia, principalmente dos nossos alunos. Então, esse currículo de língua portuguesa e a Base Nacional Comum Curricular, eles prezam por experiências envolvendo a linguagem e também por situações reflexivas, utilizando-se das práticas sociais de linguagem. Então, como eu disse anteriormente, a leitura, a escrita e a oralidade foram somadas às novas tecnologias digitais. E esses instrumentos são capazes de fazer uma relação dialógica entre os interlocutores. E para que essa relação dialógica? Para que haja uma ressignificação de valores, uma ressignificação de conhecimentos, para que o nosso aluno justamente seja crítico e pensante. Agora eu vou apresentar um pouco para vocês a estrutura do Guia de Transição de Língua Portuguesa. Essa primeira parte é o sumário. Por aí vocês podem perceber que nós temos os fundamentos da área de linguagem, nós temos as habilidades divididas por ano série, e eu peguei para explicitar para vocês uma tabela com os objetos do conhecimento do 9º ano, para a gente ver o que mudou, o que não mudou, o que foi reorganizado. Como vocês podem ver na imagem, nós pegamos aí um recorte da tabela de habilidades. Então, ela é dividida em 3 partes. Nós temos o tema, o conteúdo e os objetos de conhecimento. Nós temos as habilidades do currículo de 2008 e nós temos as habilidades do currículo paulista. Então, nós podemos perceber essa mudança, essa reorganização, essa ressignificação das habilidades. Vocês podem perceber que no campo objetos de conhecimento, nós temos leitura e interpretação de textos não literários. E dentro desses textos não literários entra comentários em redes sociais, charges, memes, gifs, tudo isso que está dentro dessas novas tecnologias. Vocês podem perceber que no campo de habilidades do currículo que foi implementado em 2008, eles prezam pela leitura de textos literários. E já nas habilidades do currículo paulista, não há necessidade de ficarmos presos somente em textos literários. Nós podemos utilizar esses textos não literários também, e justamente esses textos que circulam nessas diversas mídias digitais. Hoje é sabido que nós temos um problema muito sério com as notícias falsas que circulam pela internet. Então, isso tornou-se uma habilidade do novo currículo paulista. O nosso aluno tem que aprender a comparar notícias que ele encontra nas redes sociais e na internet como um todo, conseguir fazer essa comparação e saber quando é uma notícia falsa e quando essa notícia é verídica. E como que ele vai fazer isso? Analisando, comparando, pesquisando em diversos sites. Então, vocês podem perceber que as tecnologias digitais estão muito presentes nas disciplinas da área de linguagem, como nós podemos perceber aqui em língua portuguesa. Após essa tabela de organização das habilidades, dessa comparação das habilidades, logo em seguida vocês verão as orientações pedagógicas. Essas orientações pedagógicas de língua portuguesa para o primeiro bimestre, elas pedem muito que a produção textual tenha um significado, que ela seja entendida como uma prática social, e não a escrita pela escrita ou a leitura pela leitura. Ela tem que trazer um significado para o nosso aluno. Vocês podem perceber também que, ao término de cada orientação pedagógica, vocês terão indicações de diversos sites. Esses sites são muito interessantes e é importante que todos tenham conhecimento deles, porque eles vão ajudar na organização do plano de aula do professor. Então, você tem sites
com jogos, com atividades lúdicas diferenciadas. Então, é de extrema importância que esses sites sejam disponibilizados para os professores e que os professores se apropriem dele. Para finalizar, vocês irão perceber, ou quem já trabalha já pôde perceber, que ao início de cada orientação pedagógica nós temos algumas letras e números. Essas letras e números são referentes às habilidades que serão desenvolvidas através dessas orientações pedagógicas. Mas o que significa essas letras e esses números? Então, nós colocamos aqui um exemplo para poder elucidar o que significa esses números e essas letras. Então, as duas primeiras letras, E, F, significam o ciclo, que é o ensino fundamental. O par de números seguinte significa qual série que vai conseguir contemplar aquelas habilidades. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos o número 8 e 9. Então, significa que essa habilidade será trabalhada no 8º e no 9º ano. Vocês podem encontrar o número 6 e o número 9, que significa que essa habilidade será trabalhada do 6º ao 9º ano. Só o número 09, que essa habilidade é somente do 9º ano, e assim por diante. O segundo par de letras mostra qual componente curricular que aquela habilidade pertence. Então, aqui no nosso exemplo, nós temos o LP, que é de língua portuguesa. E os dois últimos pares de números significam o número daquela habilidade, onde você vai poder encontrá-la dentro do currículo paulista. Chegamos ao final do nosso vídeo. Esperamos ter sanado as dúvidas que vocês tinham. Caso elas persistam, é só entrar em contato conosco aqui no Núcleo Pedagógico. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima. Olá, meu nome é Márcia. Eu sou professora coordenadora do Núcleo Pedagógico aqui na Diretoria de Ensino de Taboão da Serra e a minha disciplina é de língua inglesa. Hoje nós vamos conversar sobre o guia de transição. Agora nós vamos conversar especificamente sobre língua inglesa. Como todas as disciplinas, a língua inglesa também tem os objetivos. E aqui nós encontramos o objetivo geral. Qual é? Aprender de forma integral, crítica, lúdica, por meio de atividades significativas que desenvolvam temas e contextos relacionados ao componente curricular da língua inglesa. Temos também os objetivos específicos, que nós podemos ver aqui. Nós não vamos ler todo, e eu espero que você tenha a oportunidade de ver esse material. Se você ainda não tem ele em mãos, você peça para o seu coordenador, para o seu gestor, para que você possa estudar juntamente esses objetivos específicos e fazer um bom trabalho com seus alunos. Agora, uma pergunta. Por que a língua inglesa? Há algum tempo, o componente curricular era conhecido como língua estrangeira moderna. Dentro desse componente curricular, poderia-se ensinar outras línguas, como espanhol, outra língua que a comunidade escolhesse. A partir deste currículo, a partir da BNCC, a língua inglesa passou a ser componente obrigatório, disciplina obrigatória para os anos finais e o ensino médio. Agora eu pergunto, e você pergunta, e algumas pessoas têm me perguntado também, por que da língua inglesa? Vamos ver. Tendo a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, como parâmetro, destaca o ensino da língua inglesa a partir do conceito de uma língua franca. Língua franca, o que é uma língua franca? Esta é a pergunta. Vamos ver o conceito do que é uma língua franca a partir do dicionário. Vamos lá. A língua franca é a expressão comunicativa utilizada para facilitar a comunicação entre falantes de línguas diferenciadas. Conceito do dicionário. A língua franca é adotada internacionalmente para facilitar comunicação entre povos, organismos e instituições. Atualmente, a língua franca mais utilizada é o inglês. A utilização de uma língua paralela à nacional nasceu da necessidade de comunicação
sempre e cada vez mais fundamental para o mundo em que vivemos. Vamos dar um exemplo bem simples. Eu sou falante de língua portuguesa. Eu vou à Alemanha, eu não falo alemão. E eu preciso me comunicar com alguém na Alemanha e que também não fala a minha língua. Qual é a língua que eu vou usar? Bingo, língua inglesa. Por isso que ela é uma língua franca. Nós vamos encontrar também algumas novidades neste guia de transição, que são os eixos temáticos. Como nós podemos ver aqui, a aprendizagem da língua inglesa no âmbito da BNCC apresenta um eixo temático específico para o desenvolvimento da oralidade. A oralidade está em primeiro lugar, ao lado dos outros eixos: escrita, leitura, conhecimentos linguísticos e dimensão intercultural. Como nós podemos ver, a língua inglesa ela tem essa abrangência. Por quê? Antes, nós víamos a língua inglesa apenas para fins objetivos. Vale a pena lembrar também que o protagonismo e o empreendedorismo dos nossos estudantes tende a contribuir para a redução de defasagens no processo educativo. Neste contexto, percebe-se que o processo de ensino e aprendizagem da língua estrangeira, que no caso a língua inglesa, não tem mais o caráter instrumental, direcionado somente para as competências leitora e escritora, como era ensinado há algum tempo. Na mesma medida, também não se restringe a fins específicos. Por exemplo, eu vou estudar inglês somente para aquilo, somente para traduzir alguma coisa, somente para um fim específico. Não, a língua inglesa hoje, ela toma uma dimensão global para que o aluno estude não somente para fins profissionais e acadêmicos, mas para conhecimento de mundo. Portanto, a língua inglesa ela tem uma função social, política, abrangente e global. Neste documento também, nós vamos encontrar alguns princípios avaliativos orientadores para o ensino de línguas. Temos muitas sugestões. Então, vamos lá. Nós encontramos aqui, para o processo avaliativo, alguns instrumentos, como a ludicidade, no qual nós podemos trabalhar com jogos, entretenimentos, aprendizagem significativa, currículo espiral, que permite irmos e voltarmos e revermos várias coisas, totalidade da língua. Hoje nós temos vários instrumentos que nos possibilitam a ter acesso à língua inglesa, a interculturalidade, formação integral do nosso aluno e a interação dos nossos alunos com a língua inglesa. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha, que eu tenha esclarecido algumas dúvidas que vocês tiveram. Se porventura você quiser conversar, se você tiver alguma sugestão, se você precisar de algum apoio, pode nos procurar aqui na Diretoria de Ensino de Taboão da Serra. Procure por mim, meu nome é Márcia, como eu disse no começo, e eu sou responsável pela área de língua inglesa. Esperamos que você faça um bom trabalho e good job for everybody. See you later! Esperamos ter esclarecido algumas dúvidas referentes ao guia de transição. Estamos à disposição na Diretoria de Ensino, no Núcleo Pedagógico. Contem sempre conosco.